Olá, meus queridos alunos do 7º ano. Hoje a nossa videoaula vai abordar o capítulo 3, Atmosfera e Clima. E esse conteúdo, ele vai contemplar principalmente também partes do conteúdo passado, que falamos sobre aquecimento global, que falamos sobre questões de efeito estufa, questões atmosféricas, etc. Então, antes de mais nada, vamos tentar compreender o que seria o clima. O clima é o conjunto de fenômenos associados às variações do tempo da atmosfera terrestre em um determinado local. Quando a gente fala em um determinado local, a gente está enfatizando locais grandes, como se fosse uma região bem ampla, certo? E é muito importante a gente não confundir clima e tempo. Quem nunca usou a expressão quando, por exemplo, está chovendo, né? Então a temperatura está fria e você diz: nossa, esse clima está tão gostoso, né? Está um clima frio. Esse termo é completamente errado. A gente está se referindo nesse exemplo a tempo, certo? Existe uma diferença entre clima e tempo. O tempo é aquilo momentâneo, passageiro, que pode variar rapidamente, certo? Por exemplo, se está chovendo, a gente não fala clima, a gente se refere a tempo. Se está fazendo um dia de sol, é tempo. Se está chovendo, é tempo. Se está nevando, tudo se refere a tempo. Já clima não. Perceba a expressão, né? A frase. O clima da região do Nordeste é semiárido. Você percebe que a expressão, o termo clima, ele aborda toda uma região, a região do Nordeste. E as características ali presentes vão configurar o clima, seja a vegetação, seja as características de relevo, de animais ali que conseguem sobreviver, a flora ali presente, né, o tipo de vegetação, etc. E o clima, como elemento da atmosfera, ele está em constante interação com os elementos e fenômenos da hidrosfera, atmosfera e da biosfera, né? Alterando e sendo alterado por seus diversos componentes. Essas alterações elas podem estar associadas tanto à questão da ação do ser humano sobre o ambiente, como também em relação a componentes naturais, certo? Em relação ao clima no Brasil, existem, né, os principais climas brasileiros, porque o nosso país, a nossa região, ele é um território muito grande, né? A extensão do nosso território, ele é muito maior se comparado a outros países da América do Sul ou até mesmo da Europa. Então, existe diferentes climas atuando sobre o nosso país, e são eles: o equatorial, o tropical de altitude, o tropical úmido, o semiárido e o subtropical, certo? Valendo também ressaltar que muitas dessas modificações climáticas podem estar também relacionadas à posição geográfica, né, do globo terrestre. Começando pelo clima equatorial, ele é predominante na maior parte da região norte, né? Se a gente enfatizar, por exemplo, a Amazônia, né, naquela região, ela vai contemplar principalmente o clima equatorial. Lá apresenta uma grande, vamos dizer assim, uma grande variação quando a gente aborda a amplitude térmica, certo? Apresenta uma elevada temperatura e uma boa quantidade de chuva, certo? É tanto que
Se diz que na Amazônia chove todo dia. Apesar de às vezes ser uma chuva fraca, né, entre aspas, e uma chuva forte, chove praticamente todos os dias. E a floresta amazônica, como a gente viu no slide passado, né, na videoaula passada, ela tem uma forte influência sobre o clima daquela região. E ela tem uma importância significativa na questão de amenizar, né, as consequências do aquecimento global. Mas voltando para cá, um outro clima que também temos no nosso país é o clima tropical, né, da principal música que fala de moro num país tropical. Esse clima tropical, ele está basicamente em boa parte do nosso país, principalmente na região central, né, incluindo também partes do Maranhão, Piauí, Ceará, Bahia e Minas Gerais. Apresenta elevada temperatura e basicamente uma regular quantidade de chuvas, podem dizer assim, né? Por quê? Porque apresenta duas estações bem definidas, uma seca e outra chuvosa, né? Entre outubro a abril. Em relação ao clima tropical de altitude, a gente está se referindo àquelas regiões altas, né? Esse clima tropical de altitude é muito comum a gente associar a regiões que tem um clima ameno, né? Mais frio, né? Na maior parte do ano. Então, apresenta-se em regiões serranas e de planaltos, especialmente na região do Sudeste. Aí só a gente associar a região de São Paulo, por exemplo, e parte de Minas Gerais. Aquelas regiões vão apresentar baixa amplitude térmica, né, e uma quantidade de chuva significativa. Um outro clima é o clima tropical úmido, que ocorre principalmente no litoral oriental e sul do Brasil, e é caracterizado pelas altas temperaturas e o elevado teor de umidade, certo? Temos o clima semiárido, né, que eu acho que é o mais importante para nós, porque pertencemos à região do Nordeste. Então, esse clima semiárido, que é tipo da região do Nordeste, especialmente no interior, ele vai apresentar o polígono da seca, certo? E apresentando uma grande escassez de chuva, podendo ter, vamos dizer assim, influências, como vemos da questão do aquecimento global, a questão do fenômeno El Niño, certo? Então, essa escassez de água é algo típico do nosso clima semiárido. No entanto, essa escassez pode se agravar conforme algumas influências, alguns fatores que vêm por fora. Temos também o clima subtropical, que ocorre unicamente na região sul, certo? E distingue-se totalmente do restante do Brasil. As médias anuais de temperatura giram em torno de 18 graus. Imagina você acordar com aquela temperatura de 18 graus, um sonho, né? Um ar-condicionado natural. E com alta amplitude térmica. E as chuvas nessa região são bem distribuídas, certo? Agora vamos ver alguns fatores que podem influenciar no clima. Vamos começar pelo vulcanismo. Sim, as erupções vulcânicas, elas podem, né, trazer algumas alterações na atmosfera pelo fato de lançarem gases e poeira. E esses gases e poeira se acumulam na atmosfera por muito tempo, certo? Por exemplo, uma das erupções mais famosas é a erupção do vulcão Krakatoa de 1883, certo? A sua erupção foi tão drástica, né, além de causar tremores e mega tsunamis,
e matar milhares de pessoas, os gases que foram lançados na atmosfera foi capaz de alterar significativamente o clima e até mesmo a cor do crepúsculo em vários cantos da Terra. Além disso, o vulcão Krakatoa, ele entrou em erupção tanto em 2018, se eu não me engano, e agora, recentemente, esse ano em abril, né? Também liberando gases na atmosfera, comprometendo a sua composição e alterando o clima de forma significativa. Outro fator que também influencia o clima é a radiação solar. A gente já viu quando a gente estava falando da questão da caatinga, né, da nossa região semiárida, por que ser tão seca, a gente viu que a incidência da radiação solar ela tem uma forte influência sobre determinação do clima e também a sua alteração, sem falar também do eixo de inclinação do planeta Terra, certo? O calor do Sol ele pode ter outros destinos, como o metabolismo dos seres vivos através das plantas, ou ser transferidos para as correntes marítimas e ser transferido para a atmosfera meses depois. Parte desse calor é perdida para o espaço sob forma de radiação infravermelha, e gases do efeito estufa podem prender essa radiação na Terra, tornando o planeta mais quente, coisa que a gente já viu na aula passada. Outro fator que também influencia no clima é a latitude, né? Quanto maior a latitude, que é o distanciamento da linha do Equador, mais baixa a temperatura e maior a pressão atmosférica, certo? A gente percebe aqui que, como no Equador os raios solares incidem, né, perpendicularmente à superfície, o aquecimento do ar é maior e, sendo ele mais quente, a pressão atmosférica é mais baixa. Portanto, a variação latitudinal estabelece uma divisão do globo em 5 zonas climáticas. A zona polar ártica, a zona temperada norte, a zona intertropical, a zona tropical também, a zona temperada sul e a zona polar antártica, certo? Então são essas as 5 zonas que também podem receber outras denominações, beleza? Um outro fator também que influencia o clima é a altitude. Ora, quanto mais próximo for ao nível do mar, maior será, vamos dizer assim, a incidência da temperatura. Por isso, quando a gente sobe regiões serranas, a gente pode citar, por exemplo, Guaramiranga, essa região tende a ser a mais fria, certo? Então, quanto mais você sobe, menor será a sua temperatura. Ou seja, a altitude, que vem de altura, está intimamente ligada à temperatura daquela região e, portanto, ao clima, certo? Guaramiranga e Fortaleza ficam no mesmo estado. Só que, como Fortaleza ela está mais próxima do nível do mar, ela tende a ser mais quente, enquanto Guaramiranga, por ser mais alto e mais longe do nível do mar, ela tende a ser mais fria. Então a gente tem climas diferentes atuando no nosso estado em decorrência do que? Da altitude, certo? A gente também vai ver a questão do relevo e a vegetação. A gente já viu, por exemplo, citando novamente a Amazônia, essa exuberância da sua vegetação, ela consegue captar maior parte do gás carbônico presente da atmosfera, filtrar esse ar, então ela vai conseguir amenizar essa temperatura. Sem falar também que a distribuição do relevo, né, áreas montanhosas e áreas mais planas, elas vão
apresentar climas diferentes, como a gente já falou que a altitude, né? Quanto maior a altitude de uma região, ela vai apresentar um clima mais frio, mais fresco, né? E ela também pode impedir, ó, a região montanhosa, ela pode impedir que o ar fresco e frio atinja outras regiões, ou seja, fiquem apenas retidas em um único espaço. Então essa região de cá, ó, ela tende a ser mais quente, enquanto a região de cá tende a ser mais frio. Isso tudo por causa do relevo. Eu tenho regiões mais planas e eu tenho regiões mais montanhosas, certo? E aqui a gente encerra a nossa videoaula, certo? Que foi para abordar os fatores que influenciam o clima, a questão da definição do clima e a diferença de clima e tempo. Vale também salientar, né, ressaltar que o ser humano, né, como foi falado nas aulas passadas, que o ser humano ele influencia sim o clima, porque a ação humana, quando a gente aborda desmatamento, queimadas, poluição por meio de queima de combustíveis fósseis que são lançados na atmosfera, tudo isso contribui para mudanças do clima, certo? Então, vou deixando meu forte abraço e um tchau, tchau.